Amém. Boa noite. Pai do Senhor. Só Jesus sabe como é que eu tô aqui. Mas pra honra e glória dele, ele nos sustenta, né? Eu acho que ninguém vai pensar que é combinado, porque Deus, ele é maravilhoso, né? Mas eu tava pedindo pro Senhor confirmar se era esse direcionamento, mesmo Deus tendo me confirmado sexta-feira. Porque esses últimos dias Deus me levou numa direção bem diferente mesmo. E sexta-feira eu tive um momento de conversa e o Senhor começou a confirmar aquilo que Ele estava falando para mim nos últimos dias. E eu comecei a dizer assim: Senhor, eu não. Eu não. Eu disse: usa fulano, usa ciclano. Aí Deus foi e me respondeu: vai ser você. E tá aqui anotado. Tudo que eu anotei, a primeira coisa que eu anotei. Tá em João, capítulo 8. Eu vou ler algumas passagens, hoje vai ser um pouquinho diferente também. Deus está me levando numa direção bem diferente. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi em João 8, 31 ao 32, que fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E em seguida eu anotei Oséias 4, 6. Aí na minha tradução diz: aleluia! O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Tá aqui anotado. Deus me levou nessa direção. Aleluia. E hoje eu vou falar, resumido em 4 palavras, sobre arrependimento, sobre preparação, responsabilidade e discernimento. O Senhor está nos chamando para, não só nós, mas esses últimos dias, porque é isso que o Senhor estava me levando em direção esses dias. A gente está nos últimos dias. Ao longo da história, a gente vê as profecias vêm se cumprindo. Mas nunca houve tantas profecias sendo cumpridas, a palavra do Senhor, como nesses últimos dias. E a gente tem visto os sinais. E o Senhor, Ele está às portas. E é tempo de não só nós que estamos na casa do Senhor, porque a gente todos os dias precisa ser lapidado por Ele, ainda tem coisas que precisam sair. Mas para quem está lá fora também, é tempo de arrependimento. É tempo de se preparar, porque a lamparina precisa estar cheia, para que quando o noivo chegue, a gente possa ir com Ele. Amém. Amém. E uma das primeiras coisas que eu vou ler, eu vou fazer mais leituras nessa noite, porque a palavra ela não precisa ser adicionada nenhuma vírgula. A palavra do Senhor ela já é clara. Agora Ele nos dá discernimento e sabedoria e fala através de nós com seu povo também, para a honra e glória dele. Está em Provérbios 8. Vai ser a primeira coisa que eu vou ler. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas. À entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. Estas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar poderá se comparar a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mas meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam. A quem me procura, me encontrará.
Só aqui, oh glória, só aqui a gente já vê, a gente sabe que o Senhor, Ele é a própria sabedoria. E aqui Ele já nos fala que Ele está clamando, Ele está às portas, Ele está falando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E Ele fala que os que o amam e que procuram Ele serão amados e encontrados. E não há como nós amarmos a Deus e não vivermos a palavra dele. Não há como nós amarmos a Deus e permitirmos que tudo aquilo que vai contra a palavra dele, a gente aceite no nosso lar, a gente aceite na nossa vida, a gente aprove, bata palmas e compartilhe de coisas que o Senhor rejeita. Não há como eu dizer que eu sou cristão e aprovar o aborto. Não há como eu dizer que sou cristão, que sou serva do Senhor, que creio que Ele é o Deus vivo e apoiar a corrupção. Não há como. Não há. A palavra é clara. E o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. E o que mais tem acontecido nesses últimos dias é o inimigo confundir a mente da humanidade, fazendo e dizendo e mostrando com sutileza que o certo é errado e o errado é certo. É isso que ele tem feito nesses últimos dias. A igreja nunca foi tão perseguida como está sendo nos dias de hoje. Mas nós não estamos vendo. Porque a mídia já está sendo manipulada. Porque as redes sociais já estão sendo manipuladas. O que eu mais tenho visto é pessoas que têm se posicionado segundo a vontade do Senhor, têm ido na internet, têm falado, e pessoas se levantando contra os vasos do Senhor. E a palavra do Senhor fala que a igreja ela será perseguida. Então nós vamos lá agora para Mateus capítulo 24. Amém. Hoje é mais leitura, eu vou tentar por causa do tempo. O sinal do fim dos tempos. Aqui, para quem já teve a oportunidade de ler, Jesus estava saindo do templo. Enquanto ele caminhava, um dos discípulos provavelmente olhou para a grandeza daquele templo e falou. Mas eles foram surpreendidos, porque o Senhor lhe deu uma das profecias mais fortes para aquela época, para aquele momento, aqueles discípulos, que aquele templo seria destruído. E muitos não compreendiam aquilo naquela época. E o Senhor ele falava no versículo 2: Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão e enganarão a muitos, dizendo em meu nome: Eu sou o Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Aqui a gente já vê o Senhor nos alertando: cuidado para que Ele não os engane. Quem são eles? Os falsos profetas. Porque muitos dizem ser dele, estão com a Bíblia na mão, estão nos púlpitos falando da palavra do Senhor, mas estão vivendo o espírito do engano. Estão com venda nos olhos, e a gente sabe que um líder doente, ele adoece todo o seu grupo. Não adianta, a palavra do Senhor fala que uma fonte ela não pode jorrar 2 tipos de água. Então, se ele está no engano, ele vai jorrar água amarga. E aqueles que estiverem sendo alimentados por essa fonte de água amarga também serão levados pelo mesmo engano.
Então o Senhor fala para que a gente vigie a quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos. E o Senhor continua dizendo que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas que nós não tenhamos medo. Aleluia. Porque Ele passará conosco. Amém. Porque tudo isso é necessário para que Ele venha. E Ele continua dizendo que haverá fome e terremoto em vários lugares. Mas não só isso. Enchentes. Eu não sei como vocês têm reagido às últimas notícias. A gente fica sem saber como reagir muitas vezes. A gente quer ter medo, a gente se preocupa como é que vai ser. E a tendência, a olhos humanos, né? A gente pensa que algo vai melhorar, mas não vai. Agora o Senhor, Ele passará com a sua igreja. Aleluia. Mas nós não vamos estar isentos de passar. É verdade. A gente ainda não está vivendo, mas nós vamos viver. Porque vai ser no mundo todo. A ira do Senhor está sobre a humanidade. Porque está subindo as narinas do Senhor. E principalmente porque a apostasia já está dentro da igreja dele. Porque muitos estão dizendo ser dele, mas têm vivido uma vida perversa. E continuando aqui, o Senhor, Ele diz: então Ele os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Como pode a gente querer ser aceito por um mundo, um sistema que rejeitou o nosso Senhor? Não há como. Nós não iremos agradar. A palavra do Senhor, mais à frente a gente vai ler, ela fala que rejeitarão a palavra do Senhor. Que não aceitarão, que coçarão os ouvidos, que irão se irar, porque já estão tão imersos e entregues ao pecado, porque não é que o Senhor queira, mas Ele fala, por causa das escolhas, as consequências virão. E Ele continua: naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. A igreja vai ser perseguida no mundo todo. No mundo todo. E quando isso acontecer, o amor de muitos já terá se esfriado. A gente tem visto que tem se esfriado. A gente tira pelo que nós estamos nos alimentando. O sistema está gerando uma geração doente, para que essa geração não possa mais buscar, para que essa geração não ouça, não veja, não toque. Porque como a palavra fala, eles têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Isso aqui. Enquanto catástrofes estão acontecendo pelo mundo inteiro, as pessoas estão olhando para isso aqui e não estão vendo o que está acontecendo. Até parece que estão vendo, mas não estão. Já estão cegas, com a mente cauterizada. E o Senhor nos fala que não é mais tempo de nós permitirmos que esse sistema nos controle também. Porque, infelizmente, nós temos deixado. Infelizmente, nós não temos vigiado como é para vigiar. Nós estamos adormecidos e o Senhor tem falado: acorda-te. Que não é mais tempo de nós nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Nós temos promessas, nós temos sonhos, temos projetos. Mas provavelmente não dará tempo de nós vivermos. Porque a palavra do Senhor fala que Ele abreviará o tempo.
porque nós não conseguiremos suportar. E à medida que o tempo passa, eu não sei se vocês percebem, eu tenho refletido muito sobre isso. No ar, a gente percebe que tem algo diferente. Isso está acontecendo por quê? Porque a igreja do Senhor não está mais ficando na terra. Deus já tem chamado muitos. Deus já começou a chamar. Vai haver o arrebatamento? Vai, mas Deus já começou a chamar, Deus já começou a colher. Deus já preparou alguns e já levou para não perder. Porque tem sido tão forte e vai ser ainda mais forte o que vai vir por aí. E nós precisamos estar firmados aqui para suportar. Porque vai ser terrível. Terrível. Esses filmes, essas séries que mostram tudo que é terrível, a gente acha que é só ficção. Mas não é. A palavra do Senhor diz que Ele manda Satanás avisar. Ele avisa antes. E um desenho que a gente vê que todo mundo fala, isso é o que eles estão adivinhando, que é os Simpsons, não sei quem conhece aqui. Mas é porque os Simpsons foi criado pelo sistema. Ele só está mostrando os planos deles, o que vai acontecer. Mas justamente a humanidade já está tão cega que não consegue perceber. A manipulação. Você pensar que é normal, que é natural o que está acontecendo, mas não é. Muitos estão pensando assim, vai dar tempo eu voltar. Eu não lembro o nome do artista, mas tem um artista que ele era cristão, cresceu na casa do Senhor, se afastou, começou a cantar para o mundo. E Deus avisava pessoas, ele dizia, não, depois eu volto. Vou aproveitar mais um pouco, depois eu volto. Ele não conseguiu voltar. E assim haverão muitos que conhecem a verdade, mas escolheram viver no pecado. Achando que vai dar tempo voltar. E não vai. Infelizmente não vai. E qual tem sido o nosso posicionamento? A palavra do Senhor diz, ensina o caminho em que a criança deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar. Mas será que nós estamos ensinando as próximas gerações? Será que nós estamos nos preocupando com as próximas vidas? Ou nós só estamos olhando para nós? Deus está levando uma profundidade ainda maior.